Olá, muito boa tarde para todos que estão aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. É um prazer estar aqui mais uma vez, mais um sábado, 4 horas da tarde aqui no Brasil, para dar mais uma aula sobre uma palestra do Pastor, a palestra número 20, chamada Deus, a Criação. Para quem está vendo gravado, não conhece o Pastor que é um caminho de autoconhecimento que visa que a gente não só se conheça, mas que a gente se aprofunde no nosso autoconhecimento até manifestar tanto quanto possível a nossa essência divina, aquela parte mais pura que a gente tem e que algumas vezes está distorcida ou que algumas vezes está escondida. A gente esquece de mostrar para o mundo o que a gente tem de bom. Então, essa é a ideia desse caminho. Ele é baseado em palestras que foram canalizadas por uma médium chamada Eva Pierracos, entre 57 e 79. E a entidade que, né, é citada como que está transmitindo é denominada de O Guia. Então, a gente vai falar das primeiras palavras do guia, é essa entidade que está transmitindo através dessa médium. A gente tem também, no site do Petro tem também os áudios das palestras, na verdade, as palestras lidas, né, por uma profissional que faz uma leitura bem clara, mas eu trago aqui essas aulas abertas porque às vezes a palestra em si é complexa, ela ativa algumas defesas nossas, e aí alguém que primeiro já passou mais de 10 anos estudando isso, né, fazendo essa formação e podendo destrinchar um pouco, pegar alguns temas para dar um foco maior, essa ideia de uma aula aberta. Claro que tem muito mais conteúdo na palestra em si, que depois você pode acessar e estudar. E para você conhecer um pouco mais desse caminho, ele é feito usando 5 ferramentas, que é a prece, que é uma ferramenta mesmo, é algo fundamental no Pathwork, a meditação, a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende a fazer, o estudo das palestras, que podem ser feitos em encontros individuais ou em grupo, e a vivência dos ensinamentos da palestra, na vida prática. Então, esse é o ponto-chave, porque se você ficar estudando, estudando, a sua mente vai ficar cheia de conceitos, você pode até criar novas regras de como você tem que agir, o que absolutamente não é a ideia do Patrick. A ideia é que você vivencie e veja o que isso serve para você, isso me ajuda, me atrapalha, me tensiona, me relaxa, e que isso seja vivenciado. Então, para quem está aqui na aula hoje, quem está vendo gravado, tenta levar essa aula desse jeito, sabe? O que eu vivencio aqui? O que acontece comigo ao estudar? E se alguma coisa do que eu estou estudando aqui eu conseguiria colocar na vida prática? Tudo bem para quem está aqui? Joia? Qual vai ser a nossa dinâmica hoje? A gente vai ter momentos de prece e meditação, a gente vai ter trechos da palestra que eu destaquei, né? Um resuminho bem simples para pegar a essência da palestra e um exercício. E essa aula está sendo gravada. Então, para quem está aqui ao vivo, eu vou pedir que, se você precisar compartilhar alguma coisa, compartilhe suas experiências vividas na aula. Dúvidas, sensações, insights, reflexões, e não as suas histórias pessoais. Porque isso vai ficar gravado e não é a ideia aqui que a gente compartilhe histórias pessoais. Mas, nossa, isso aqui me tocou, isso falou comigo, ou eu fiquei em dúvida com isso. Fiquem super à vontade. É uma aula que está sendo gravada. Tudo bem? Muito bem. E aí, para a gente começar, eu vou convidar a gente a uma pequena prece pessoal e depois vou usar um texto que eu solto toda quinta-feira, que busca trazer também a essência da palestra, e ele está disponível no YouTube, está disponível no nosso blog. E para quem está vendo gravado, pode sempre usar esse momento de prece e da leitura desse texto para você até criar um momento bom, um momento gostoso. Quer voltar ao contato com essa aula? Pega esse trechinho da prece da meditação que talvez já te ajude a trazer algum insight em relação ao que você está vivendo. Tudo bem? Muito bem. Então, eu vou convidar quem está aqui a fechar um pouco os olhos e colocar os pés no chão, se possível. Se colocando sentado de uma forma que você tenha apoio nos pés no chão. Se você quiser apoiar no assento da cadeira, pode apoiar.
Se você quiser apoiar seu tronco sobre o seu quadril, também é uma sensação boa de que o meu tronco se apoia em algo meu e vai sentindo essa posição. Eu apoiado, apoiada, e vai trazendo a consciência para a sua respiração, inspirando, expirando, e vai ativando em você as lembranças das situações que te trazem alegria, que te trazem paz, que fazem você sentir amor, as boas sensações da vida. Fazendo um contato com isso, tanto quanto possível, percebendo o que está bom na sua vida. Vai reconhecendo essa energia dentro do seu corpo. Talvez a mente até te puxe para dizer, ah, mas aquilo não tá bom, o outro não tá bom, mas tem aquilo também, mas a vida não é isso. Deixa esses pensamentos passarem, veja se é possível voltar para a sua sensação corporal, de que existem algumas coisas da vida que estão boas, que te fazem sentir paz, amor e alegria. E eu vou ficar 2 minutos em silêncio para que você faça a sua prece a partir dessa energia, uma prece que te prepare para essa aula de hoje. E aí, de olhos fechados, vá se abrindo para esse texto. O sopro da criação em nós. Há algo maior que nos move. Um mistério silencioso que dá forma ao vento, à flor, ao olhar, à vida. Essa
Podemos chamá-lo de Deus, fonte, vida, existência. O nome importa pouco diante da presença que está em tudo. Essa força não está longe, perdida em algum céu distante. Ela pulsa no centro de cada célula, em cada batida do coração, no instante em que um novo pensamento nasce, no gesto de amor que se oferece, na respiração que nos mantém vivos. Tudo que existe é expressão dessa mesma energia. Nada está fora dela. A pedra, a árvore, o silêncio, o som. Tudo vibra com a presença dessa origem viva. Quando nos desconectamos dessa fonte, o mundo parece frio e sem sentido. Mas quando paramos e escutamos de verdade, há uma lembrança suave que desperta em nós, a de que viemos desse amor e ainda somos feitos dele. Deus não criou o mundo e depois se retirou. A criação acontece agora, nesse exato instante. Cada escolha, cada pensamento, cada ato é parte desse fluxo. Somos co-criadores, fios vivos do mesmo tecido. Quando pensamos com clareza, criamos harmonia. Quando amamos com sinceridade, expandimos a vida. E quando nos fechamos no medo, a criação se contrai, não como castigo, mas como reflexo do que vibramos. Olhar para a vida com reverência é lembrar que tudo é sagrado, até o que não compreendemos. Porque mesmo as sombras são partes do caminho que a luz percorre para se reconhecer. A criação divina não é um evento do passado, é um movimento eterno, um respirar sem fim. E nós respiramos junto com ela. Talvez o convite seja apenas esse: parar por um instante, sentir o ar entrando e perceber, nesse pequeno gesto, que você está dentro de Deus e Deus está dentro de você. Nada separa o Criador da criação. Tudo é só um sopro. Vá percebendo o efeito em você, perceba como está se sentindo. E aí, lentamente abrindo os olhos, mexendo as pontas dos dedos das mãos, dos pés. Bem, todo mundo bem? Bem-vindos. É, Quem está com o celular de pé, se quiser colocar de lado, vai melhorar para ver o PowerPoint. Então, vamos às primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações em nome do Senhor. Abençoados sejam todos vocês, abençoada seja esta hora. Queridos amigos, a maioria de vocês acredita que quando falo uma palestra, eu escolho livremente o tema, arbitrariamente, com a minha própria autoridade. Não é bem assim. Vocês precisam entender que, como contraparte de sua pequena comunidade terrena, que aos poucos vai aumentando, existe uma comunidade consideravelmente maior no mundo espiritual que rege tudo o que diz respeito à sua comunidade. Então, para quem está vendo pela primeira vez, então, como não podia deixar de ser um caminho que inclui a espiritualidade, o contato com Deus, essa entidade sempre começa as canalizações abençoando quem está aqui, quem está participando desse encontro, quem se dedicou, né, quem de alguma forma quis se conectar com isso. E quanto mais a gente aumenta a nossa sensibilidade, mais a gente consegue sentir de fato essas bênçãos, consegue sentir essa energia de reconexão com a energia divina que está fora de nós, para facilitar também o contato com a energia que está dentro de nós.
E aí ele começa trazendo um tema, para quem está acompanhando aqui a 20ª palestra, que é assim, não é que ele hoje, ele chega lá na hora e fala, o que que eu vou falar hoje? Vou falar isso aqui. Na palestra ele dá mais detalhes, mas existe uma equipe grande que vê, que escolhe, que revisa. Será que esse tema, esse tom, porque a forma que eles teriam para se expressar não seria compreensível para a gente. Coisa meio. É que nem você tentar explicar, sei lá, raiz quadrada para alguém que está no segundo ano do Fundamental 1. Você sabe fazer raiz quadrada, mas a pessoa não vai achar, não vai chegar para a pessoa. Então, tem toda uma preparação. E ele reforça essa questão de que a gente que começa a se envolver com esse material, começa a querer fazer parte dessa comunidade, vai passando a fazer parte de. Vai aumentando a comunidade espiritual, porque cada um vem também com seus guias, as pessoas, né, os seres que estão ligados a você. Se você vem para uma nova comunidade, eles também começam a participar. Então, essa comunidade vai crescendo e ela é muito maior no mundo espiritual do que no mundo material. Dúvidas, comentários, reflexões? Não? Vamos em frente. Então, vamos começar sobre Deus, né? O que eu poderia dizer sobre Deus, meus amigos? Sua grandeza é tanta que jamais poderia ser posta em palavras. Eu gostaria de dizer apenas isso sobre o Criador. Deus é personalidade e também princípio. Isso é muito legal que ele traz, porque para algumas pessoas, entender Deus como personalidade é mais difícil. Imaginam Deus como uma energia, uma coisa que cobre o universo. Entender que Deus tem uma personalidade, ele é um ser, pode ser mais complicado. E para outras pessoas é o contrário. Preferem entender Deus como um ser e menos negócio de energia. Não, Deus é um ser. Então, como é que o guia junta essas duas visões, né, e características de Deus? Então, Deus, em seu aspecto masculino, é criador e, como tal, é uma pessoa. Nessa qualidade, essa pessoa toma decisões, determinações, são feitas destinações. Nessa qualidade, Deus, como criador, é personalidade, é força vital. Então, precisou uma determinação. Para quem estava na aula passada, que falava de Jesus Cristo como o primeiro ser criado por Deus, houve uma decisão, houve uma ação. E aí, assim como para criar todo o resto, mas Deus, essa personalidade, agiu, decidiu, determinou. E aí vai perguntar, mas por que que Deus criou todos os seres? Isso eu acho uma das coisas mais legais, a forma como é expressa aqui. Sendo onisciente, ele deve ter percebido a infelicidade que resultaria disso. Aí, assim, pensando bem, né? Poxa, tem tanta encrenca no mundo, nos mundos, por que que Deus foi fazer isso? E aí o guia fala assim: essa é uma questão muito importante, tão profunda, que eu gostaria de abordar brevemente esse assunto. Aí tem mais coisa na palestra, mas se resume a isso. Deus é amor e o amor precisa ser dividido. Essa é a natureza do amor. Então, se você pensa assim, imagina Deus com aquele amor infinito, falou assim: não, por ser amor, isso precisa estar espalhado em mais seres. E eu acho essa visão bastante, não só poética, mas potente. Imagina, se a gente também descobrir em nós o nosso amor e de saber que esse amor precisa ser dividido, a gente entende como a gente tem um chamado para se unir com outras pessoas, para compartilhar, uma coisa quase essencial. Tem gente até que distorce, acaba tentando dar mais amor exageradamente. Mas no fundo vem de um lugar, desse lugar onde a gente sabe lá no fundo, de que se eu tentar guardar o meu amor só para mim, não é, primeiro não é amor e segundo eu vou perder a possibilidade do compartilhar do amor. E quanta coisa a gente faz para compartilhar amor com alguém que a gente goste, né? Então, algum comentário, dúvida, percepção a respeito desse trecho?
Não? Vamos em frente, então. Bom, Deus, bem como todas as criaturas na forma mais elevada de desenvolvimento, podem dissolver esses fluidos de personalidade compacta para que se transforme em um fluxo, um princípio, uma corrente divina, que não significa a aniquilação da individualidade como um ser pensante, capaz de tomar decisões. Aqui ficou um pouco complexo, eu vou tentar clarear. O que que ele fala? Quando a energia divina se transforma em personalidade, ela se compacta. Em vez de ser essa coisa assim que cobre tudo, que está essa rede que nos une a todos, e a gente, como eu, você, cada um que está aqui, é um ser individual, a gente é uma compactação desse fluxo divino. Aí, quando a gente se compacta, a gente é capaz de tomar decisões, a gente está no princípio ativo, no princípio masculino do divino. E aí, é, as criaturas, na forma mais elevada de desenvolvimento, a gente pode dissolver um pouco, a gente pode voltar a ser fluxo. E pode parecer uma coisa assim, só entidades muito superiores. Não. Cada um de nós pode, se quiser, sair um pouquinho da rigidez, sair um pouco do excesso de individualidade e se dissolver nesse fluxo se quiser. Talvez vocês tenham sentido isso um pouco na meditação, onde eu saio só do meu problema, do meu tema, das minhas decisões e começo a ver um pouco, poxa, existe um mundo aí, eu sinto amor, alegria, paz. Eu estou numa aula onde o que apareceu na minha vida, de repente, e eu vou ficar aqui um tempinho, vou ver o que vai acontecer, saindo do lugar de ter sempre que tomar uma decisão. Então, isso cada um de nós consegue fazer. Então, o Petro traz muito isso, de que, por mais que exista o lado divino do que seres maravilhosos podem fazer, tudo isso existe também em menor escala dentro de nós, mas a gente vai ter que decidir fazer. E aí, nesse aspecto, aonde a gente flui, a gente se conecta, a gente se abre, a gente sai um pouco de tomar decisão, prevalece o aspecto divino feminino, que é o estado de ser, o estado de lento crescimento e formação orgânica. Eu gosto assim de pensar numa semente que é colocada na terra e você pode ir lá tomar as decisões, vou plantar, vou adubar, vou molhar, vou olhar, vou cuidar todo dia, etc. Mas a hora que essa semente vai brotar da terra, você nunca sabe. Isso parece que acontece por uma formação orgânica livre do seu controle. Então, serve de lembrança de que o que está se falando aqui não é nada de outro mundo, é uma coisa que acontece no dia a dia material também, em vários exemplos. E aí, sempre que Deus deseja, os fluidos podem se retrair para que volte a prevalecer seu aspecto masculino. E o mesmo se aplica a todos os seres criados no seu mais elevado estado de desenvolvimento. Então, todos nós, Deus pode estar lá fluindo, mas fala, opa, agora eu preciso tomar uma decisão. Aí ele se contrai, toma uma decisão, aí vê como aquilo está, depois volta para esse fluxo. E aí que ele faz essa ponte, que todos nós, todos os animais, etc., podem fazer isso quando a gente está no nosso estado de desenvolvimento mais elevado. E aí, se o aspecto feminino prevalece, eles se fundem com Deus num estado de ser. E aqui Deus é princípio. Bem resumido, mas ficou claro de que existe em Deus e existe em nós esses dois lugares, esse lugar de ser, né, de ser personalidade, e um outro lugar que a gente está menos acostumado a ser convidado a estar, que é o lugar de ser princípio, de esperar o lento crescimento e ficar no estado de ser. Que a meditação ajuda muito, a prece ajuda muito, a entrega. Alguma dúvida, comentário? Abre o som, pai, se você quiser falar. Não, você está no mudo, você está no mudo.
Não, ainda está no mudo. Não, você fechou o vídeo, do lado do vídeo tem um microfoninho. Pronto, pronto. Agora Aí, foi. agora Foi, deu. Heitor. Ó, leitura, eu acho uma palestra, assim, né? Eu conheço há várias palestras, né? Mas esta é uma palestra que eu nunca li e que eu acho difícil, né? Porque eu acho que vai de encontro com a nossa religiosidade, entendeu? É, tipo assim, é difícil, nossa, Deus é o ser supremo. E a gente tem essa coisa, e aí de repente coloca, ó, Deus é assim, é princípio feminino, aí eu fiquei, meu Deus, eu acho Hum, uma palestra difícil mesmo, viu, Heitor? ou seja, o que você está dizendo Principalmente é que Hã? ela cutuca conceitos muito arraigados, né? Sim, falou tudo, Heitor. É. Falou Qual tudo. que era qual que era o conceito, né? Você falou Deus é o ser supremo, isso você já tem dentro de você. E o que acontece quando você é convidado a olhar de um outro lugar? O que que isso te traz? Espanto, né? De cara Espanto. traz espanto, Ah, porque nós, né, não sei, eu, né, sempre fui acostumada, fui criada numa religiosidade rígida da Igreja Católica, né? E eu voltei para a Igreja Católica, né? Então eu fiquei assim, ai meu Deus, que não contradiga, que não haja ah, contradição, que não haja contradição, por favor. E não há é. contradição, né? O que há Tem- é uma abre, né? Uma abertura de sim. horizontes na minha cabeça, né? É. E é um bom tema para você levar dentro da sua religião. Eu também não vejo contradição, porque no fundo a gente sabe dentro de nós que a gente tem essas duas energias e a gente vê a forma como as coisas são criadas no mundo, quando são bem criadas, incluem esses dois movimentos. Existem decisões, cuidados práticos, né? Acho que mesmo o catolicismo fala de que nós temos Deus dentro de nós. Então, esse Deus dentro de nós não teria dois aspectos? Então, esse é um ótimo debate para você trazer. Eu também não vejo contradição, mas eu vejo que traz um desafio, porque Sim, é uma coisa que o Pastor traz muito, que é o fato de você reconhecer esse Deus dentro de nós. Às vezes, você fala, "Meu, se eu reconhecer 100% Deus dentro de mim como realidade mesmo, para que eu preciso de uma religião?" E aí as respostas são várias. Às vezes você pode, apesar de reconhecer em você, você fala, não, mas eu gosto das pessoas, é um ambiente que me estimula. Ou às vezes você vai falar, não, agora eu quero ficar mais. Se eu estiver fora de uma religião, eu também vou estar inteiro. Mas aí eu faço as minhas escolhas, e a minha escolha pode ser continuar convivendo com aquelas pessoas, mas talvez com um olhar menos rígido. E hoje em dia as religiões têm trazido uma mudança, não conheço todas, mas na ideia de que a rigidez está desatualizada. Então esse é um debate muito interessante para você levar, talvez, né, para a sua comunidade religiosa, ou também trazer para si, para as suas meditações, de como você quer interagir com esse divino, sabendo que ele pode ter dois aspectos. O que que você acha? é super interessante. Na religião católica, né, existe uma parte que ele fala assim, e aí as pessoas respondem, ele está no meio de nós. E eu baixinho falo para mim, ele está dentro de nós, para que eles não Uhum. escutem. Eu Sim. tenho essa coisa. Mas é assim, eu acho essa palestra maravilhosa, assim, mas eu nunca li. E eu falei assim, meu Deus do céu, acho que eu vou pular essa palestra, acho que eu vou faltar hoje. Mas eu criei coragem, falei, não, eu vou, eu Muito bom. preciso. Que bom. Obrigado por trazer esse aspecto também. Mas, Vamos em frente. Aí ele vai falar da infelicidade temporária daqueles que tomaram uma decisão errada. Essa infelicidade não é nada comparado ao contentamento e à felicidade depois de ter passado pela infelicidade auto-infligida. Quanto maior a distância de Deus, maior a infelicidade, pois apenas em Deus e com Deus existe felicidade. Mas exatamente essa infelicidade constitui um incentivo mais forte para voltar a Deus. Então, aqui a gente tem que tomar um cuidado de que não é um Deus da religião, né? Não é, eu tenho que voltar para a minha religião.
Se isso significa voltar para Deus, para você já é um passo. Mas o que o Petro vai trazer é que voltar a Deus é voltar a seguir as leis de Deus. Então, reconhecer, por exemplo, a lei de causa e efeito, porque ele fala, ele traz aqui levemente, né, de que a infelicidade é auto-infligida. Então, hoje, eu estou passando por uma infelicidade. Qual é a causa dessa infelicidade? Onde é que eu agi de uma forma que contribuiu? Não é que eu sou assim, né? Claro que aconteceram coisas fora, fulano faz desastre, mas onde eu talvez não fui atento a alguma lei espiritual, não tomei responsabilidade sobre aquilo que eu poderia ter feito diferente. Talvez eu fui meio de forma iludida, não parei para refletir, e tudo bem, ninguém vai criticar isso aqui no Petro, pelo menos, mas vai te ajudar a falar assim, ah, tá bom, então você reconheceu esse movimento, você está num lugar de infelicidade, e sempre há a possibilidade de você voltar. Então isso nunca está extraído de você, até porque ele fala, toda infelicidade é temporária. Por quê? Quanto mais você se afasta de Deus, quanto mais infeliz você fica, mais vontade dá, né? Maior o incentivo para voltar a Deus. E às vezes voltar a Deus é no mínimo parar para refletir sobre a questão. Assim, nossa, eu sempre caio nesse mesmo lugar, eu não paro, eu não reflito, eu não faço um plano para mudar e eu continuo aqui. E vai continuar, tudo bem, mas quanto mais continuar, mais vai doer. E aí uma hora fala, tá bom, vou parar, vou refletir sobre essa realidade na minha vida. E aí, se vocês captarem essa parte da verdade, podem vir a entender muitas coisas que estavam até agora ocultas. Se os seus olhos, seus sentidos internos estiverem suficientemente purificados, vocês reconhecerão essa lei até na vida cotidiana, mesmo nos pequenos incidentes. Então, vamos pegar o exemplo de alguém que sempre esquece a chave de casa ou esquece que fechou, se fechou ou não a porta de casa. Isso acontece com muita gente. E aí chega lá embaixo no prédio, chega na outra esquina, ai, fechei ou não fechei a porta. Se a pessoa para um pouquinho e reconhece, realmente toma posse do prejuízo que isso tem para a vida dela, porque ela pode falar, ah, sei lá, eu tenho um diagnóstico de TDAH, por isso que eu faço isso. Aí a pessoa explica. Se ao invés de explicar, é, ela parar e refletir, nossa, tudo bem, eu tenho esse transtorno, então é muito difícil para mim. Ou, não tenho transtorno nenhum, não, mas eu sempre faço isso. Se eu pegar esse pequeno caso, reconhecer mesmo, perceber que isso me traz prejuízo, vem uma vontade, vem uma ideia, fala assim, não, peraí, eu vou pôr uma fitinha na porta, eu vou lembrar quando estiver saindo de falar em voz alta, estou fechando a porta. A pessoa vai achar soluções. Por que a pessoa não acha soluções? Porque ela não é convidada a parar e refletir sobre os padrões negativos. Fica uma coisa meio automática. E no automático, você não presta atenção. Então, só para dizer que uma das leis divinas é a autorresponsabilidade e a gente sempre pode tomar a autorresponsabilidade pelos nossos problemas. Quanto mais a gente foge da autorresponsabilidade, menos feliz a gente é. Também é um afastamento de uma lei divina. Tudo bem? Comentários? Não? Então, por outro lado, né? Quem quer que tenha paz de espírito descobrirá a sua tarefa. Quem não tem ainda não descobriu o seu lugar. O eu mais íntimo de vocês lhes dirá se vocês descobriram ou não. E essa comunicação é feita através da felicidade ou da inquietação. E aí essa frase às vezes parece um negócio meio taxativo. Se você está feliz, você está na sua tarefa. Se você não está feliz, você não descobriu o seu lugar. Tenha um cuidado ao tomar aqui, porque isso acontece não é no todo da vida. Em uma área da vida, talvez, poxa, ali você está tranquilo, ali você percebe que está no seu lugar. Em outro lugar, você está inquieto. Isso não é um problema, é um aviso. Então, tudo que vocês precisam fazer é perguntar a si mesmo. Se você ainda encontra inquietação, pressa, nervosismo, falta de paz de espírito, peçam a Deus e fiquem abertos para entender a orientação de Deus.
O obstáculo que ainda pode haver entre vocês e a realização completa da sua tarefa de vida pode ser seu desenvolvimento pessoal. Talvez vocês sejam cegos para alguns aspectos da sua própria personalidade. E isso é um entrave para a realização. Então, às vezes, a gente acha que encontrar o nosso lugar é, nossa, eu preciso estar naquela posição, eu preciso estar naquele emprego, eu preciso estar casado, eu preciso estar isso, eu preciso estar aquilo. Às vezes é uma coisa muito mais simples. É, por exemplo, você ter um desejo interno de estar em contato com algo mais profundo dentro de você. E você não está fazendo isso. Ou você tem uma vontade de mudar um comportamento, e você pode, se você parar, ser uma pessoa competente, adulta, capaz, se você parar e quiser mudar um comportamento, você vai dar passos, talvez você precise de ajuda, talvez você consiga sozinho, mas você pode fazer uma dedicação àquela mudança. E isso vai aumentar a sua paz de espírito se você estiver se movimentando na direção de algo que você quer, e aí você se encontra esse tal seu lugar. Não percebe? É mais simples, é mais pé no chão, assim. E uma coisa que todo mundo pode fazer e que em alguns lugares da vida já está feito, em alguns lugares ainda não. Me dá uma sensação de simplicidade, ainda que seja extremamente difícil de fazer isso na prática. O guia coloca de um jeito que assim, é só isso, vai lá e faz. Quem dera fosse assim, então fácil de executar como é de fazer, mas de falar. Mas tem como. Comentários, dúvidas, choros, lamentações? Não? E aí, vamos então pegar uma coisa básica do Petro, que é uma coisa que está disponível para todo mundo. Todo mundo tem 3 eus que pode começar a trabalhar. O trabalho com esses 3 eus melhora a vida, aproxima a gente de Deus, aproxima da felicidade. Então, tá, é básico. Para quem talvez esteja vendo pela primeira vez, eu gosto de trazer esse resuminho toda a aula, porque sempre a gente vai ter mais trabalho para fazer com esses 3 eus. Não importa quanto tempo você tenha de Petro, de estudo, de autoconhecimento, sempre tem uma camadinha a mais. Então, o que são esses 3 eus? Nós temos o nosso eu superior, aquele lugar do amor, da alegria, do poder pessoal, da sabedoria, da paz, que foi um pouco o que eu convidei no começo da aula para cada um meditar e se conectar. Só o fato de você estar aqui dedicando esse tempo a isso mostra que o seu eu superior está atuando. Porque, principalmente se você estiver se sentindo bem, se você estiver se sentindo mal aqui, também não é o lugar para você estar. Mas, ou talvez é um lugar onde esteja muito defendido e você ainda assim sinta uma vontade de estar aqui. Vai de como cada um está se sentindo. Agora, nós temos também um eu inferior, onde estão nossos medos, nosso orgulho, nossa obstinação. E aí a gente não quer ver isso. A gente tem isso desde criança, e desde criança a gente fala, não, se eu mostrar que eu quero sempre do meu jeito e exigir que seja do meu jeito, meus pais ou quem cuida de mim, não, meu filho, vai ser de outro jeito. Isso aí dá raiva, dá medo, dá irritação, e assim, dentro de nós surgem essas emoções todas. Como a gente, quando criança, não era autossuficiente, a gente criou uma máscara ou um eu idealizado. Essa máscara tem 3 comportamentos, que é ou a gente se torna agressivo, ou a gente se torna submisso, ou a gente se retira, fala assim, não, deixa eu rezar, tem um problema na frente, assim, um negócio que precisa resolver, mas é emocionalmente muito difícil, aí você fala, eu vou rezar, eu vou sair, né? Ou vou racionalizar, fala assim, não, isso aqui a gente vai fazer A mais B mais C, e não considera ali uma emoção que está presente, que pode ser vista, uma emoção dentro de si. Ou se submete, que é assim, tá bom, vou fazer do seu jeito, e aí resolve daquele jeito, mas o negócio fica enroscado emocionalmente. Ou a agressividade, que no fundo é para se defender também de um lugar que está doído. E também os pensamentos, que são assim, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser melhor que os outros. E eu gosto desse tenho que ser melhor que os outros. Falo, não, ninguém pensa que tem que ser melhor que os outros. Não, pensa assim, e muitas vezes é estimulado. Às vezes você está numa empresa, por exemplo, e só os 10% melhores conseguem ganhar mais, conseguem uma promoção. Então, existem estímulos do mundo para que você seja melhor que os outros. Só que isso cria uma ideia de idealização, de comparação, que é muito prejudicial, porque você pode ser um ótimo profissional,
por você mesmo e não em comparação com os outros. Depois, não posso ficar inseguro, não posso ficar ansioso, não posso ficar com medo. Tudo isso que oculta esse eu inferior é uma forma de tentar ser um eu idealizado. Ah, uma pessoa ideal não sente medo. Isso é completamente falso. Uma pessoa desenvolvida espiritualmente reconhece seu medo. Ou então, assim, não posso errar, eu tenho que ser aquela pessoa que não erra. E assim a gente cria e sustenta essa máscara, esse eu idealizado. Qual que é o trabalho que a gente faz no Patrick? A gente reconhece quando essa máscara acontece, seja agressividade, submissão, retirada, e mergulha para saber qual era o eu inferior que estava ali. Era medo, orgulho, obstinação, teimosia, ódio, ira, o que quer que seja. E a gente acolhe esse lugar. Então, uma vez que você acolhe, trabalha um pouco ele fica menor. E olha como aqui a gente faz um trabalho que nos aproxima de Deus, porque à medida que o eu inferior diminui, diminui porque você transformou aquele medo ou aquele eu inferior em algo amadurecido, você se torna uma pessoa mais madura, mais sábia, por exemplo, aumenta a sua sabedoria. Então, olha só como é lógico, é quase cartesiano isso. O processo em si nunca é linear, seria ótimo se fosse. Mas a explicação, pelo menos, dá uma direção. Por que que não é linear? Porque no meio disso, às vezes a gente volta para a máscara, depois, eu tenho que ir lá de novo, tal, ainda estava com medo disso. Aí faz. Então, esse processo tem camadas e etapas. Mas digamos que você de fato trabalhou uma questão, aí tem outra que vem, aparece de novo, o comportamento da máscara, a gente trabalha, diminui o eu inferior e assim vai. E também acontece da gente mascarar o nosso eu superior. Esse lugar de amor, de paz, de alegria, às vezes você nem conta, às vezes você não conta para pessoas que estão perto de você. Chegar para um parceiro, parceira, para um amigo mais íntimo, falar, nossa, hoje eu estou tão em paz. Quantas vezes você já falou isso para alguém? Ou, nossa, senti muito amor com você ou por você naquele momento. Porque você não vai estar nesse estado o tempo todo, mas naquele momento você estava. E poder revelar isso, às vezes, aí, se eu falar que estou amando, começo de namoro é muito isso, não posso falar que amo, né? Já está sentindo aquele amor todo, mas se eu falar, vou me vulnerabilizar, a pessoa. Então tem muita regra para não revelar o eu superior, às vezes. Então, tudo isso é o trabalho que a gente faz no Petro, entre outros detalhes a mais, mas esse é assim, se fizer isso, já está de bom tamanho. Comentários aqui, quem não viu esse exercício, ou não, podemos seguir. Podemos seguir. É Oi, fogo. Cris. Eu sabia que era, já imaginei, assim. Então, o chamado é um chamado importante. É como tu disse, assim, que às vezes a gente acha que é uma coisa muito grande, né? Tu acabou de comentar agora. E é simples. Na verdade, é simples. Uhum. A gente é esse temor, esse medo. Da gente é que faz essa coisa ficar tão gigante. E o hábito também, porque isso foi constituído lá na infância, né? Esse lugar de ocultar esses sentimentos foi o eu superior também. A criança que era expansiva, etc., às vezes viveu numa casa e fala: fica quieto, criança, fica quieto, você tem energia demais. Ou seja, e fora os componentes de eu inferior. Então, imagina, às vezes você passou 20 anos da sua formação de identidade criando essa máscara e depois ninguém te explicou que isso era ruim, você continuou mais 20 anos, você tem 40 e agora que você está se dando conta de que isso faz mal. Então tá muito arraigado mesmo. Tudo bem, não é um problema, isso não é, ninguém vai criticar isso, mas vai começar a dizer que, ó, dá para começar a trabalhar e viver melhor. Faz sentido? Faz. E Você vê que é leve. é por É, ter um desafio, né, aí à frente. com certeza, mas é porque vai sair de uma zona de conforto estabelecida há décadas. Então, isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. Meu, são décadas vivendo diferente, vivendo de um outro jeito. Então,
de novo, o guia fala que aquele princípio feminino é assim, tá bom, dei uma estudada, peguei um tema, agora relaxa, vai curtir sua vida, você volta pro normal, assim, para você, mas espera aí, mas o que que me fez bem estudar isso um pouco? Ah, me fez bem isso, deixa eu tentar fazer mais. Mas também não tentar resolver 40 anos de máscara em 4 dias, né? Não adianta, não vai funcionar. Mas no fundo é simples, só é difícil de executar. E não é linear. Então, para a gente dar um passo nessa direção, eu vou fazer um exercício que quem já viu outras aulas, mas eu sempre trago um pouquinho da essência dessa palestra para esse exercício. Então, eu queria que cada um escolhesse aí uma qualidade sua de eu superior. Deixa eu pegar minha caixinha aqui para dar exemplos. Pode ser o amor, a alegria, a paz, que a gente já falou. Deixa eu ver, a animação, entusiasmo, que algumas pessoas estavam aí para começar a aula. Além disso, a síntese. Síntese, uma pessoa que tem capacidade de síntese, às vezes eu acho que eu pego o meu eu superior, porque eu falei, bom, acabei de fazer uma síntese da aula, da palestra, então ele pula. Mas quem tem capacidade de síntese, reconheça isso como qualidade de eu superior, porque você pega um negócio que é complicadão, fala, não, eu pego aqui, resumo aqui, principalmente nas suas áreas de conhecimento, onde você, né, já tem mais experiência, é bem possível que você tenha uma capacidade de síntese. Ou a flexibilidade, vai vendo aí qualidades de eu superior, escolhe uma, mas só para a gente fazer o exercício. E escolhe também um momento em que você sente que você foi agressivo, foi retirado ou submisso de um jeito que você não gostou. Pensando agora, você fala, nossa, eu podia, ali eu acho que foi máscara, eu acho que eu não precisa nem dar nome, mas fala, não, eu fui agressivo de um jeito que eu não gostei, ou eu me retirei quando eu precisava me posicionar, ou eu me submeti e me sobrecarreguei, devia ter falado alguma coisa, devia ter dito que eu não queria. Algum momento desse. Tudo bem? Me dá um sinalzinho aí quando vocês já tiverem escolhido a qualidade e o momento da vida. Cris, já, beleza. Paz, eu não consigo te ver porque eu acho que você fechou a câmera, mas Não, tá. Abriu? abriu. Já? Beleza. Não, só para saber que você tá ok. Então, Carla tá ok também? Aí. Então, com isso, quem tá vendo gravado também, agora fecha um pouquinho os olhos, coloca os pés no chão, lembra daquela posição onde você estava. E aí vai se conectando com essa qualidade que você escolheu, deixando essa energia fazer parte de você e se dissolvendo um pouco nela. Lembra que Deus pode escolher deixar de ser personalidade e ser princípio. Como se você deixasse de ser você e fosse só essa qualidade, só essa energia. E essa energia é você também, mas você só se dissolve nela. E aí lembra que na aula a gente falou que para tomar uma decisão, agir, determinar, a gente precisa
se densificar um pouco, comprimir essa energia. Então vai trazendo essa energia para um lugar dentro de você, onde você é personalidade. Você tem essa qualidade, mas agora você quer olhar para algo da vida. Então você, para olhar, precisa retomar o seu lugar de personalidade. E vai vendo como é fazer esse exercício, como se você agora assumisse quem você é. E assim, tendo assumido quem você é, você vai olhar para esse fato da vida como se você visse ele num filme, a uns 5 passos de distância, onde você estava, o momento em que você foi agressivo, retirado, submisso. Você olha para isso com o desejo de olhar, tomando essa decisão. E olhando com detalhes, como um pesquisador, sem se julgar, sem se culpar, mas realmente observando você como o lado ativo de Deus, o lado personalidade. E agora, como lado ativo de Deus, veja que por trás daquela atitude de agressividade, de retirada ou de submissão, você pode escolher olhar mais fundo e ver que tinha um sentimento ali. Algo que esses comportamentos tentaram esconder. E veja se é possível reconhecer que sentimento era esse. Sem se julgar, mas só reconhecendo sim. Naquele momento eu estava sentindo. E veja que você não é impotente frente a esse sentimento. E você também não precisa fazer nada nesse momento. Mas você pode reconhecer a existência desse sentimento em você. E acolher esse sentimento. Sim, eu sou uma pessoa que tem esse sentimento. E veja o alívio que pode ser para você não precisar mais esconder de você esse sentimento. Ou talvez você fique preocupado de, e agora, se eu souber desse sentimento, como é que eu resolvo ele? Isso é uma pergunta válida. Mas talvez você tenha uma inspiração interna de como lidar com esse sentimento. Ou até com a sua dificuldade de saber o que fazer a partir daí.
E aí vai se preparando para voltar, se afastar desse lugar, desse olhar. Recuperando seu centro, suas qualidades divinas. Talvez dê uma vontadezinha de voltar para aquele lugar do princípio, para relaxar um pouco, mas agora a gente vai voltar para a aula. Então depois você aproveita que você conheceu esse lugar de ser princípio e escolha um momento para ser princípio por conta própria, para a gente poder continuar a aula. Eu vou parar a gravação um pouquinho para que a gente possa fazer uma partilha caso alguém queira. Muito bem. Então, para quem está aqui, eu gostaria que vocês anotassem com certeza, mas se quiserem colocar no chat ou falar, que palavra expressa seu sentimento ao final dessa aula? Fala assim, poxa, me dediquei aqui quase uma hora, não sei quanto tempo deu, para estar aqui nesse campo, fiz um exercício. Qual o sentimento vem? O meu sentimento é gratidão. Que bom, Cris. Aproveita ele, curte aí a gratidão que você despertou dentro de você. Obrigado por compartilhar. Opa, temos aqui no chat. Fluir. Gratidão também. Gratidão Desculpa, também, paz. Não, gratidão. tudo bem. Gratidão. Muito bom. Acolhida e amparada, que bom, que bom. E fluir, que bom, ó, bom sentimento. Eu posso dizer o meu, eu sou em paz. Que, segundo essa aula, é sinal de que eu estou fazendo algo alinhado ao que era, onde era para eu estar mesmo, né? E assim, para fechar as últimas palavras do guia nessa palestra, meus caros amigos, quero abençoar cada um de vocês aqui presentes e todos os seus entes queridos. Apesar de ser um texto, tentem ver se vocês conectam com essa bênção, porque eu acredito que estar aqui é uma bênção, ainda que não venha uma bênção do céu, mas pode vir também, pode ser que algum de vocês sinta uma bênção divina, uma energia divina chegando até vocês, mostrando algo que precisa ser visto, que precisa ser melhor visto, ou que simplesmente acalma, né? Quem quiser pode fechar os olhos, pode fazer essa conexão, mas sabendo que isso não é só um texto, é um convite para essa conexão com algo divino. Aceitem essa bênção que tem substância e realidade, embora vocês não possam ver. Levem com vocês essa força, essa harmonia. Deixem que elas trabalhem por vocês na batalha contra o eu inferior, pois é disso que se trata a vida nessa terra. Então você vê que aquilo que a gente falou lá no modelinho é o que o guia reforça. O nosso trabalho é pegar aquele eu inferior e trabalhar. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Com isso, eu agradeço também, deixo despertar a gratidão em mim a todos que vieram ao vivo. Quem estiver vendo gravado, quiser deixar um comentário, quiser vir no sábado que vem, vamos falar da queda, a queda dos anjos, que é um pacotinho dessas 3 palestras de Jesus Cristo, 4 palestras, Jesus Cristo, Deus e a criação, a Deus. queda dos anjos e depois o plano da salvação. É um pacote que dá a base, vamos dizer, espiritual da história da humanidade como espíritos e que acontece nessas 4 palestras. Então eu vou interromper aqui a gravação. Quem tiver aqui quiser falar alguma coisa, fique à vontade.